Eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, que é um livro bastante complexo para se entender. Precisa se fazer muito estudo, muitas comparações para conseguir chegar num final harmônico. E o livro a Bíblia e o dicionário que eu faço os estudos. Então, eu vou começar a falar sobre o princípio da Bíblia, né? É um versículo, eu faço um estudo por versículo. Então, é o primeiro versículo. Então, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para ver realmente o que esse versículo está querendo dizer. Então, são várias passagens na Bíblia para se conseguir entender. Eu estudo a Bíblia que tem bastante referência, né, da João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia que tem bastante, tem umas que não tem, mas comprei uma que tem bastante referência. Essas é melhor porque a gente consegue buscar fazer várias comparações. Então aqui no princípio criou Deus os céus e a terra, para realmente entender o significado dos céus, o que é realmente os céus e a terra. Então na primeira referência, isso é lá em Hebreus, aí olha só como a Bíblia, isso é um estudo profundo, isso não é assim mais ou menos, eu estou procurando, não, eu estou seguindo o que a Bíblia, da maneira que a Bíblia pede para verificar, né? Então em Hebreus 1:10 diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra de tuas mãos. Então, lá na Bíblia, lá no começo da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui em Hebreus, no Novo Testamento, aí já está falando um pouquinho diferente. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Depois a segunda referência é lá em Hebreus também, é lá capítulo 11, versículo 13. E lá diz assim, olha só como já está mudando, está querendo explicar o que se refere aos céus e à terra. Lá então diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então aqui já dá para entender que os céus lá e a terra é gente. É gente. E o dicionário também, o dicionário, por exemplo, os céus, o dicionário se refere ele não é claro também, ele se refere, céu designa surpresa e dor. E a terra não estou lembrado agora, mas
dá para ver aqui os céus, se o dicionário se refere a surpresa e dor. Eu já captei logo quando eu peguei o dicionário, eu captei que deveria ser gente. Bom, mas continuando aqui, eu estava aqui no Hebreus 11, 13. Vamos agora para um outro lugar que fala. Aí diz aqui, em João também, Novo Testamento: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Isso e depois outro ponto. Aqui ele diz Lucas, em Lucas 10, 24. Aí diz assim: Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não os viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Né? Então eu vejo assim, na época dos profetas, lá no Velho Testamento, pelo que eu já percebi, eles tinham conhecimento já bastante avançado, mas ainda não tinham o entendimento que nem Jesus, que eu já observei em várias passagens da Bíblia, que da maneira que eles falaram lá na época, e Jesus aperfeiçoou muito, em muitos o jeito de falar. Então a gente às vezes deixa o que Jesus, o que está no Novo Testamento. Eu não faço isso, eu prefiro o Novo Testamento, principalmente o que Jesus falou, do que lá os antigos. Mas porque ele mesmo disse que se eles não tivessem problema assim ele não precisaria vir. Então eu me baseio nesses ditos dele, e eu já observei na própria Bíblia, assim, no próprio dizer dele, na época lá, e o Jesus, tem uma diferença. Vamos continuar então. Eu estava em Lucas, né, que eu li aquela história. Então aqui tem outro lugar aqui em Hebreus, aí volta de novo que eu já tinha. Mas isso está se referindo, tem que prestar bem atenção, que está se referindo a tudo que eu li aqui. Ele está se referindo ao primeiro versículo lá, que Deus criou os céus e a terra. Tem que prestar bem atenção no conjunto para captar realmente o significado lá dos céus e a terra. E aqui então, tem mais um lugar aqui, então, diz o seguinte de novo, né, que já deu passagem lá, mas a Bíblia pede para entender melhor esse conjunto. Aí diz de novo aqui: todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, tem mais um lugar aqui, que eu tomei nota, eu escrevi isso aqui no caderno para rever, assim, aqui, ó. Está todo escrito, copiado da Bíblia para... E isso aqui, então, a pessoa pode ir lendo e aí vai entender. Aqui tem o último dizer, que fala sobre lá do primeiro versículo lá da Bíblia lá que eu... Então aqui diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, que é o homem mortal, para que lembres dele. É uma pergunta, está fazendo uma pergunta.
e o Filho do Homem para que o visites. Então, aqui no final, fala sobre aquele versículo, é o conjunto para entender o que é os céus e a terra. Aqui o primeiro versículo, em Gênesis lá 1, capítulo 1, versículo 1. E agora, então vai para o segundo, eu entendi, para resumir, o que eu entendi aqui. Isso na época foi falado assim, porque lá já está falando que Deus está criando aqui já. Aqui já não é bem o início, porque aqui já está falando que está criando, que ele criou os céus e a terra, mas está falando em princípio. Mas é o princípio do homem, não é o princípio geral. O princípio geral, Jesus diz lá em João 1,1, que eu vejo que é o princípio geral. Ali fala assim, no princípio era o verbo. Ele está falando assim, o começo. Ali é o começo de toda a existência, o que existe na Terra. E aí muitos acham que ali tem que trocar porque, né? Mas por que eu vejo assim? Porque não fizeram um estudo profundo de toda a Bíblia. Aí tem aquele imaginário que a pessoa tem por vários segmentos assim que eu vejo assim que não fazem um estudo aprofundado. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? Eu não sou contra de nenhuma religião, porque eu vi já pela própria Bíblia que isso faz parte da evolução. Então eu não, porque se a pessoa acreditar em evolução e achar que, aí ele, no meu ponto de vista, ele não tá em harmonia com o todo. Então eu não sigo religião, mas eu faço um estudo profundo da Bíblia. Então eu vi nesse sentido, me baseando principalmente no que Jesus falou lá aqui. Então esse ponto do verbo, no princípio era o verbo, isso ali, eu vejo ali que ali fala o princípio de é o princípio. De toda a evolução. Isso aí foi descoberto, Jesus principalmente, no meu ponto de vista, chegou lá observando toda a natureza, sabe lá quantos milhões de anos, né? E chegou lá. E agora para nós que temos a Bíblia, ficou mais fácil. Só que tem pouca gente interessada em fazer um estudo profundo. Então, porque já se passaram mais de 2000 anos e eu vejo assim, eu não consigo quase ouvir assim palavras realmente que tenha a ver com todo da Bíblia. Eles têm partes da Bíblia, só partes, parciais. E diz a Bíblia, parcial não é bom. Então tem que ser todo. Ela tem que se harmonizar. Enquanto isso não acontecer, não. Então, às vezes a pessoa diz que não é. A Bíblia não tem como entender toda ela. Eu, para mim, já discordo com isso. Se ela não tiver, se ela não tem como nós entender toda ela não ia estar escrita assim. Então, principalmente o que Jesus falou. O que ele falou ali, a pessoa tem que ir atrás e descobrir o significado, porque ele falou muito em parábolas. E aí, então, o significado dele falar uma coisa e o significado é outro. E tem a ver, assim, com essa coisa.
Mas aqui, então vamos no segundo versículo agora, né? No Gênesis 1, versículo 2. Ali diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, eu antes de fazer esse estudo aqui, geralmente quando a gente lê assim, lê a Bíblia continuada, da maneira que está escrito ali, dá bem para entender de uma outra maneira ali, né? Mas verificando bem a fundo, como eu já disse agora, no conjunto de tudo, não é? Não é? E outra coisa, assim, né? Isso aqui foi tão bem falado e tão bem, essas pessoas aqui falaram de uma maneira também já bem evoluído, para dar certo isso, assim, acho impressionante a continuação dela, e ela tem um outro sentido, outro significado. Então aqui, ó, e a terra era sem forma e vazia. Isso, no meu ponto de vista, a terra está se referindo ali pessoas, porque a Bíblia tem sempre, eu já notei, sempre tem dois, fala em dois, como é que eu vou me expressar? Em dois graus, em duas, um mais evoluído e o outro menos. Então a Terra, no meu ponto de vista, que é a Terra e os céus, comparando os dois, os céus são mais evoluídos do que a Terra. Então eu já anotei no Novo Testamento, aqui, porque aqui no princípio fala que Deus, aqui fala sobre Deus criou os céus primeiro, né? E no Novo Testamento está falando em terra primeiro. E eu, no meu observar no conjunto, eu vejo que a terra primeiro, as pessoas, a terra estou falando, né, as pessoas começam no começo da sua existência, como diz o ditado, ninguém nasceu sabendo. Então, eles têm menos conhecimento. E depois vão indo, a pessoa vai se aperfeiçoando, vai entendendo, vai evoluindo. E aí, então, ele chega num grau de céus. Então, por isso que eu faço essa diferença dos céus para a terra. Então, aqui está dizendo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, isso tudo é gente, né? É tudo gente. A face do abismo também, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo, pelo que eu entendi aqui, tudo é gente. Ele muda um pouquinho às vezes a expressão, mas é gente. Tá, para entender então esse versículo aqui, olha só que vem assim o que a Bíblia fala sobre esse versículo. Aqui comigo, se você é daqueles apressados assim que não, aí não vai dar certo. Porque aqui o estudo é lento, bem concentrado, observar os mínimos detalhes, porque senão fica assim, a pessoa não vai conseguir entender, porque por isso que Jesus fala assim, ai daquele que acrescentar um e um tio nas minhas palavras, né, uma letra, então ela se mudar uma letra, o assunto às vezes vai para outro lado. Então por isso é muito interessante o que Jesus falou, assim, observar e ai daquele que modificar. Então achar que não precisa fazer um estudo assim bem aperfeiçoado, que cuidar bem ali o significado, é importante. Então por esse motivo eu não concordo, não precisa fazer
esse estudo assim tão minucioso. Eu faço, eu gosto e acho que deve ser feito. Senão a pessoa não... Porque o livro, a Bíblia é complexa, é difícil de entender, de interpretar. Tem gente que diz, a Bíblia não precisa interpretar, já está escrito ali. Não, aí a pessoa não vai conseguir... Aí ele tem que tirar pontos só da Bíblia, assim, só em alguns lugares, assim, alguns pontos, e aí quando a gente toca em outros, ele não quer assunto, né? Aí ele ainda me critica porque eu quero fazer um estudo, como eu disse agora, devagar, sem correria, sem nada, mas se concentrar bem o que está escrito. Tá, eu vou começar então. Eu vou ler de novo e vou ver se não falo mais. Agora vou ler o conjunto aqui, para ter uma ideia, o significado desse versículo aqui, né? Então diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Significado, para entender o significado disso aqui. Aí diz aqui, lá em Jeremias também, no Velho Testamento: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Não. Os céus não tinham a sua luz, né? Então, os céus, por exemplo, acontece também a terra e os céus, ela pode estar se referindo a uma pessoa só. Às vezes ela significa uma pessoa com mais estudo e a outra lá, uma outra pessoa, outras pessoas com menos, né? Mas às vezes também pode, ela, no mesmo dizer, porque os dois é uma pessoa. Os dois, por exemplo, tem muito, eu ia ler aqui, mas eu vou dar mais uma explicação aqui sobre de repente é interessante dar essa explicaçãozinha que tem sobre os dois. Porque tem muito lugar na Bíblia que fala sobre dois, né? Então eu já fiz uma pesquisa sobre isso aí. Então por isso fica difícil a pessoa entender essa parte. Por exemplo, aqui eu já falei, são terra, céus e terra. Tem sol, lua e sol. Tem luminares, dois, sempre falo às vezes em dois, né? Dois luminares, um maior e outro menor. Esses luminares também, gente, um com mais conhecimento e outros menos. Isso tem tudo na continuação aqui do estudo, vai aparecer esse dizer aí que eu estou falando. Os que quase não tem na parte aqui, são lá do Novo Testamento. Do Novo Testamento, o dizer, como eu já falei no início, fala um pouco diferente. Então, diz ali, eu vou ver se eu me lembro algum, sobre pai e filho, que Jesus se refere a pai e filho. Dois, ele se refere, pai e filho é um. Eu e o pai somos um. Então, ali já tem uma prova que eu estou falando, que é uma pessoa, é um. Então, porque ele não deixa, ele é pai no início assim, quando ele não tem conhecimento, a pessoa é pai. Depois ele vai evoluindo, ele se torna, isso aí é um estudo também profundo. Eu estou falando assim como se fosse fácil, mas eu levei tempo para descobrir isso, hein? Eu levei assim, madrugada dentro assim, e olha, me concentrava assim, bem no dizer, assim, para chegar lá, para descobrir isso, hein?
E aí depois, quando a gente descobre certos ditos, assim facilita mais adiante outros ditos. Assim, é muito interessante. Então, ó, sobre Pai e Filho, Jesus fala ali, né? É um, bem claro, né? Isso aí ele está juntando os dois, né? Mas tem também, diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Ali diz na Bíblia ali que é Deus que diz que eu sou o alfa e o ômega. Eu também já pesquisei sobre isso aí, sobre por que é alfa e ômega. Alfa é o começo. Ele se contradiz com ômega. E vice-versa, né? Porque depois quando a pessoa se torna com mais conhecimento, quando a pessoa ele não vai conseguir, ele vai se contradizer com a pessoa de menos conhecimento. Porque o estudo, o entendimento dele é diferente. Então, por isso que ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega. E vamos ver outros dizer que falam sobre dois. Tem vários, assim, eu não estou lembrado agora de qual que, como é que tem mais lá. Mas tem bastante, tem vários. Mas vamos deixar assim essa parte sim para mais adiante. E tem muito, olha que tem muita coisa para a gente deixar desvendar, né? Mas aqui eu li então esse do Jeremias, né? Que diz, observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. E os céus não tinham a sua luz. Porque tem luz, que mais a gente vai ver, tem uma luz que alumia no escuro, né? Que Jesus se refere também, vamos chegar lá daqui a um pouco. Pelo seu Espírito ornou, olha só aqui, pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Viu? Aqui está já começando a falar sobre essa questão de a pessoa, aqui dá uma impressão que tem uma, assim, que fez esse trabalho, mas quando fala em Deus, ela chegou lá, ela chegou. Porque tem na Bíblia ali assim que tudo que Deus faz para ele. E a gente vê assim esse dito que Jesus fala ali, o que a pessoa semeia vai colher. Então ali tem como a pessoa ver que a responsabilidade é de cada um. Então essa questão, porque como eu estou falando, assim, o meu estudo, eu não quero ser mais de ninguém, mas ela é profunda e é baseada na Bíblia. Então, se tiver pessoas assim que tiver esse entendimento, e mesmo se não tiver, mas se achar que o meu estudo é válido, porque é baseado na Bíblia, pode compartilhar. Ó, depois aqui diz mais um versículo. Envias o teu Espírito e são criadas e assim renovas a face da terra. Claro que também eu não estou dizendo que esse um ajuda o outro, também faz parte. Faz parte, mas a decisão sempre é da pessoa. O dizer uma coisa para uma pessoa é uma coisa, agora o que vai fazer a diferença na pessoa lá que está ouvindo é ela que vai decidir. Ela que vai. Então, ó, esse versículo aqui que eu estou falando ali, que é o versículo 2 da Bíblia, são esses 3 lugares aqui que eu me referi, né?
em Jeremias, começa em Jeremias 4, 23, depois Jó 26, 13, depois Salmo 104, 30. Então agora vamos para o terceiro versículo, lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha só. Assim, da maneira que expressa, dá uma impressão, né, que ele disse Deus, né? Por isso que eu disse no começo, quando eu falei aqui, já tinha gente, não é o princípio de todas as coisas. De todas as coisas, eu acredito que seja lá como no Novo Testamento, que está lá em João 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo. Né? Esse é o princípio de todas as coisas. E aqui então, ó, vamos continuar aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Porque falou, ó, aí vai para o lugar onde a gente nas referências. Aí em Salmos 33, 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse logo, esse dá uma impressão assim que foi assim na hora, assim isso aí logo, a palavra logo, também ela significa exatamente, justamente, e em tempo, é um tempo. Comparando com o Novo Testamento, que está escrito lá sobre vários assuntos, eu entendo que leva às vezes, assim, muitos anos. Quanto tempo a gente ninguém sabe. Mas aqui, ó, diz assim, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Esse é um lugar. Depois tem aqui, aí pula para o Coríntios, Novo Testamento. 2 Coríntios 4, 6. Aí, ali então fala assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Viu que luz que está se referindo aqui? Se a pessoa não vai atrás da referência, ele vai dar a impressão, antes, quando eu não estudei, não estava estudando a Bíblia, quando eu li assim, essa passagem, era tudo escuro, né? Aí Deus falou para que houvesse claridade, luz, é isso, né? A impressão que dá, né? Mas não. A pessoa sem conhecimento é trevas, então isso está dizendo assim. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Olha só, tem mais um aqui. Aqui em 2 Pedro 1,19. Olha só, então, o que diz aqui, que eu falei agora há pouco lá no início, que nós não podemos, a pessoa que acredita em evolução, não pode desprezar ou achar que não. Qualquer pessoa que tem, eu já digo qualquer pessoa, porque não precisa ser um profeta, um pastor, ou qualquer pessoa. Então diz aqui assim, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas,
a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Olha só que diz assim, realmente, né, interessante. Até que o dia esclareça. O dia, por exemplo, é uma pessoa com mais conhecimento. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Em vossos corações. Então, esses dizeres, a gente entendendo assim isso aí, a pessoa não tem como fugir, porque isso aqui ainda está escrito no Novo Testamento, né? Então, é por isso que eu digo, no Novo Testamento traz muita informação bem interessante sobre o que aconteceu lá antigamente. E como entender mais sobre essa parte. E às vezes tem dizeres lá no Velho Testamento, é bem complicado, bem difícil de entender. Então aqui termina a explicação para entender melhor sobre essa parte aqui que ele disse Deus, haja luz e houve luz. Não? Então é interessante. Se a gente prestar bem atenção, ele disse Deus, haja luz e houve luz, e observar esse último dizer aqui, não chama atenção alguma coisa na pessoa, por exemplo, para entender quem é que é Deus, como é Deus? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Interessantíssimo. Aqui dá para ver que depois do profeta tem o dia que esclarece, tem mais a estrela da alva. Então por isso que eu falo, assim, é tudo pessoas, são pessoas com graduações diferentes de conhecimento. Então é muito interessante. E aqui então, vamos para o outro versículo, agora nós estamos no versículo 5. De repente, se pula alguns, de repente, não tem o 4, porque às vezes não tem referência naquele versículo, aí não tem como fazer, buscar comparações. Então, às vezes quando falta um versículo assim na continuação, é por esse motivo. Não tem referências, aí não tem como buscar. E às vezes quando tem referência, nesse caso aqui, só tem uma referência. Vamos dizer que tem agora em Gênesis capítulo 1, versículo 5. E diz assim aqui, e Deus chamou a luz dia. Olha só, quanta explicação que tem sobre uma história, assim, sobre uma pessoa, sobre a evolução que eu vejo assim de uma pessoa. Aí muda, vai mudando, vai chamando de diferentes, sempre de uma posição mais interessante. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Olha só que eu entendi aqui nesse versículo. Quando a pessoa chega no conhecer realmente a Deus,
assim, pelo menos assim, não digo total, mas porque é difícil total assim não, mas pelo menos uma boa parte. E não é só entender aqui também, porque a pessoa acha que entender, saber como é que é Deus, isso também acarreta, porque diz se ele sabe e depois não pratica, é pior se nem soubesse. Aqui está o lance. A Bíblia empurra a pessoa para ela avançar. E não é assim, eu não estou assustando ninguém aqui para que acho que é como muitos já ditos, mal interpretado, acho um espanto e acho uma coisa assim, não. É bom porque isso aí vai envolver saúde, vai envolver a pessoa não vai deixar de sofrer. Não é assim achar que vai deixar de sofrer de uma hora para outra. Isso aí que Jesus também deixou claro. Então, mas se não se interessar por essa questão, diz a Bíblia que vai sofrer sempre. Aí que está o lance. Então, eu achei bom. Eu, na minha época, quando eu era mais novo, geralmente a pessoa quando é mais nova, daí não interessa muito, né? Eu fui assim também. Meus pais eram eu me criei junto com meus pais na igreja. Aí então, depois eu saí fora lá da igreja, daí volta e minha mãe elas saíram até de uma igreja, saíram fora e foram para uma outra. Mas aí é tantas das invenções, tantas das coisas assim que a pessoa inventa que não está na Bíblia. Agora, hoje eu sei, porque na época eu não estudava a Bíblia. E aí então, mas como eu disse agora há pouco, faz parte para a gente dar um passo mais à frente, né? E às vezes a gente observa assim, da maneira que aconteceu, é bastante complicado, mas deixar para lá e continuar para dar o passo para frente. Então aqui, ó, como diz aqui, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Ó, esse dia primeiro, pessoal, por isso que lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, fala em primeiro e último. O último é o primeiro. Primeiro, o último é o primeiro. Então, fazer um estudo profundo, assim, sabe? Tudo que está escrito vai chegar lá. E não é aquela coisa imaginária que às vezes a pessoa tem, né, por ditos assim, vou ficar por último da fila, coisa porque, né, que os primeiros são os últimos e tal. Não. É entender, a gente está se referindo a entender o primeiro sobre, né, quem é o primeiro? Se fala assim, Deus, assim também, fala lá, assim, eu sou o primeiro e o último, a Bíblia fala lá assim que Deus está falando. Mas aqui, esse dito todo aqui assim, que chama-se o primeiro, a luz, ó, e formou a luz. Ó, aqui em cima no versículo 5 diz assim, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então, olha só que vem aqui. Aí quando eu falo às vezes com pessoas assim de religião, de crença, então, não, porque Deus porque tinha só parte da Bíblia. Deus é amor, Deus... Não, eu não estou dizendo que não é. Mas o que me chamava a atenção quando eu estava estudando a Bíblia no princípio, assim, mais no comecinho,
quando eu li a Bíblia e tinha partes que parece que se contradiz. Parece, mas assim quando a pessoa não vai atrás, fica naquilo ali e não sabe explicar, né? Mas aí, quando fala assim, que a pessoa, sobre como está escrito aqui, assim que, diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí? Aí então, olha só, eu vou deixar bem claro de novo. A pessoa, mas se Deus está fazendo isso, então eu posso fazer também. A pessoa tem que observar, como eu já falei agora no início, são dois conhecimentos. O primeiro conhecimento, assim, sem espiritualidade, Jesus, lá no Novo Testamento, ele chama de alma vivente. E o segundo é espírito vivificante. É uma pessoa, quando ela sai da alma vivente e começa a entender a espiritualidade, é um espírito vivificante. Então, por isso que lá no Novo Testamento, Jesus fala assim, bastante interessante da maneira que ele se expressou, que é interessante a pessoa entender. Porque ele fala, lá eu vou falar depois, assim, ainda nos próximos vídeos, eu vou falar sobre essas coisas tudo. Mas eu já estou adiantando aqui para não dar confusão sobre esses ditos aqui. Que quero alertar. Porque a responsabilidade da pessoa quando ela ensina, eu vejo que é muito grande. Quando ela fala que entendeu assim, assado, não é obrigada a outra pessoa aceitar, mas no caso eu já vou deixar bem claro para não dar confusão. Então lá no Novo Testamento, Jesus fala sobre o Adão e Eva. Sobre o Adão. Então o Adão, ele diz assim, o primeiro Adão, ele fala em primeiro Adão. É o Adão, né? Mas está em primeiro estágio, é alma vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante. Então, falou lá em Adão, mas é sobre nós também. Está lá na Bíblia também. Eu vou falar sobre isso aí nos próximos vídeos. Então, é interessante aqui, Então aqui Deus chamou a luz dia, né? Se a pessoa não tem o conhecimento, assim, não verifica isso aqui a fundo, então nosso dia que tem, né? Deus chamou a luz dia, né? E as trevas chamou noite, né? O dia e a noite, que a pessoa entende por esse dizer aqui e pronto. Não é porque aqui está dizendo aqui, explicando quem é essa luz aqui. Essa luz que eu formo a luz e crio, né? E faço a paz e crio o mal. Eu formo a luz, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso é lá no Gênesis, isso que eu li aqui está lá no Isaías, né? Mas está explicando o que Gênesis 1:5 está querendo dizer. Aqui está em Isaías, a resposta está em Isaías 45:7. Agora nós vamos para o Gênesis 1:7. Aqui está faltando 6 também, não tem referência, como eu já falei, então não tem como verificar. Aqui então e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas
que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Como é? O que será que quer dizer isso aqui? Vamos verificar aqui, ó. Olha só. Continua lá em Jó 37:18, diz assim: ou estendestes com ele os céus, olha só o que ele fala aqui, que estão firmes como espelho fundido. Aí então no outro lugar em Jeremias também, lá no Velho Testamento, Jeremias 10:12, aí diz assim: ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. A explicação sobre os céus já passou, né? Então, aqui entrou uma aqui que não, de repente não se falou, mas isso tem mais adiante, em outro lugar. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Né? Entra um versículo assim, bastante assim, difícil de... Né? Mas se pegar mais estudos sobre esse versículo aqui, esse é o problema. Às vezes o versículo que fala assim, difícil de entender, pega esse versículo e busca lá na Bíblia, pelas referências, vai dar uma explicação melhor sobre isso aqui. Aí que tá, eu faço isso aí, mas para a gente separar isso tudo, assim, aí amontoa muito, né? Então eu deixei mais assim, resumido, né? Deixei mais resumido aqui, porque se a gente vai buscar em todos os versículos, aí mistura muito, assim, então eu deixei resumido. E aqui tem mais um, então, que fala sobre esse versículo aqui, Gênesis 1:7. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria. E estendeu os céus com o seu entendimento. Estendeu. Então, aqui já tem, então, aqui termina a explicação sobre o Gênesis 1:7. Então, aqui vamos para o Gênesis 1:9. É 1:9 aqui, não é o 8, porque o 8 certo não tem lá também referências, aí não tem, não. A explicação aqui que sobre Gênesis, o versículo Gênesis, o capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Diz assim lá em Gênesis. Aí eu tirei aqui dizer assim, porque fala debaixo dos céus, né? Debaixo dos céus. Então, em posição inferior, mas na mesma direção vertical. Significa debaixo. Tá? Tá, vamos verificar então esse versículo que fala assim sobre esses assuntos aqui. Então aqui diz assim, ó. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Ó, então aqui tá explicando sobre o que pode ser isso aqui em cima, né? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre. É uma explicação que está lá em Jó. Tem que ver, mas como eu disse no princípio, é bastante difícil às vezes de entender certos ditos lá no Velho Testamento, né? Bastante complicado para entender. Então,
Então aqui tem mais um aqui, vamos ver esse outro aqui. Limites lhes traçaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Então eu vejo assim, isso é de uma maneira que acontece na vida da pessoa. É uma explicação sobre sobre pessoa, né? Não vejo isso aqui sobre o mar. Lá, como está falando de mar aqui, mas tem outro sentido. E aqui então tem outro aqui, ó. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Eu vejo isso aqui no resumo da história. Se inventa muita coisa, muitos dizeres, como diz na Bíblia, Jesus fala, insondáveis, essas palavras que Jesus fala que são insondáveis no sentido que não tem proveito assim para santificação, para se libertar dos problemas, é a Bíblia. Outras coisas assim que eu vejo assim que aparece muito é remediar, é procurar não cortar o problema na raiz. Aí então, às vezes, sempre que é o mais fácil, às vezes procura não, mas vai remediar depois, né? Então, mas isso aí ele vai para um ponto que a gente observando o problema assim, às vezes a pessoa não quer aceitar, ou não quer falar em Deus, na Bíblia, mas quando os problemas aparecem assim, para valer, aí a pessoa procura. Então eu vejo mais ou menos por aí, a pessoa, né? Olha só outros dizer aqui que fala sobre esse versículo aqui, né? Aqui, sobre o capítulo 1, versículo 9, lá em Gênesis. Olha só que ele fala aqui, ó, a explicação que eu dei assim, é bastante amplo esse dizer aqui, pelo que eu vi na hora, assim, esse dizer aqui é bastante complexo, mas eu resumi aqui, tem mais um versículo aqui em 2 Pedro 3,5, que diz assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsistem. A água, no meu entender, em outras explicações da Bíblia, lá no Velho Testamento, significa também pessoas com pouco conhecimento, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. A pessoa às vezes ela sai, por exemplo, adquire um conhecimento mais aperfeiçoado, mas ela vive no meio das pessoas. Então, no meu entender, assim, significa essa que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Então tem outras explicações lá tem uma outra maneira,
também já vi que Jesus explica isso aí, sobre essa questão, às vezes, sobre um dizer, mas aí ele... Mas aqui, ó, que eu coloquei aqui sobre esse versículo, porque é bastante amplo e bastante complexo. Então diz assim, ó, resumo, exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos de caráter geral. Então aqui diz em Isaías, capítulo 1, versículo 2, aqui diz assim, então lá no Isaías, capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre os céus, que nós já verificamos lá no começo da Bíblia, e aqui tem mais um reforço da maneira que eu já disse, já entendi, que são pessoas. Isaías, então diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra. Porque fala o Senhor. Ó, aqui está chamando a atenção, prestar atenção. Ó, ouve os céus, ouve, né? E presta atenção, e presta ouvidos tu, ó. Ouve os céus e presta ouvidos tu, ó terra. Porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Os céus, né? E a terra. Gente. Aqui é um outro versículo, então. Aqui já é o versículo 14. Gênesis 1:14. Aí fala assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Ó, ele diz, haja luminares na expansão dos céus. Os céus, e já, ainda que haja luminares na expansão dos céus. Os céus são pessoas, mas precisa aqui pelo guia, luminares, que haja luminares na expansão dos céus. Luminares na expansão dos céus, pessoa avançar, pessoas adquirirem mais conhecimento, para haver separação entre o dia e a noite. O que eu falei? O dia e a noite, separar o entendimento, por exemplo, o dia e a noite no sentido que ela tem dois sentidos, dois significados. Ó, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, precisa haver bastante conhecimento numa pessoa para explicar, para esclarecer mais o sentido de tudo que está escrito na Bíblia. Então, esse lá no Velho Testamento, tem muitos dizer assim que no Jesus, ele fala em uma palavra, ele diz uma série de acontecimentos de dizer, né? Por exemplo, lá quando fala sobre o verbo ali, ele está logo em seguida, assim, ele já fala que dá um pulo, um salto, assim, né? E a pessoa tem que captar isso aí. Então aqui, ó, o versículo fala assim, vou ler de novo. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, aqui está uma explicação sobre isso aí, que está querendo dizer ali. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Então, como eu já falei lá tem no lugar que fala assim, tudo que ele faz para ele. Então, dá para entender que Deus, a palavra Deus, às vezes dá para ele, como eu já falei, ele fala, mas ele dá as dicas, mas a pessoa tem que se interessar por fazer. Então aí acontece isso aqui, porque a sua benignidade é para sempre. Então, eu busquei no dicionário a palavra luminares, para você entender melhor como é que pode ser o luminar. Ó, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Grandes luminares são pessoas com bastante conhecimento. Então diz assim, mais outro lugar aqui, diz em Salmos 104, 19. Esse que eu li é Salmo 136, 7. E esse que eu vou ler agora, então, é Salmo 104, 19. Designou a lua para as estações. Olha só, que eu disse no começo, tudo tem seu sentido. Então, esse designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. O sol, por exemplo, já é mais que a lua aqui, designou a lua para as estações. A lua no sol, ó. Ele está falando, se comparando assim, até no sentido que tem o sol e a lua. A gente observa essa sol e a lua que eu digo a Bíblia usa essas comparações, mas ela tem um significado que é para nós aqui. Então diz assim, ó, designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Então, para entender aqui em cima o luminares, aqui eu busquei um lugar para entender o luminar. Então são homens preeminentes, superiores e sublimes, nobres, distintos. Né? São pessoas assim, né? Tá, então esse versículo que está se referindo a isso aqui. Agora o outro, aqui é Gênesis 1,16. Aí diz assim, e fez Deus os dois grandes luminares. Ó, aqui no anterior está falando luminares, né? São várias pessoas, mas aqui está se referindo a dois luminares. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. A noite, para governar a noite, e fez as estrelas. Então, para se entender o que está querendo dizer sobre esse versículo, vem aqui as respostas. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe.
Então, a pessoa quando tem conhecimento bastante avançado já da Bíblia, vê uma pessoa assim, falando sobre Deus, ela já vai logo entender que grau que grau de luminares, que grau de luminar a pessoa é. Então aqui, isso está lá no Salmos 138, versículo 6. Aí tem um outro em Jeremias 31, em Jeremias capítulo 31, versículo 35. Aí diz assim, esse aqui está querendo explicar sobre ele fez os dois grandes luminares. O luminar para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então aqui no Jeremias 31, capítulo 31, versículo 35, está falando assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ó, o conjunto de dizeres que tem aqui, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. É bastante interessante isso aqui. Então, se a pessoa quer estudar mesmo, tem. Aqui, por exemplo, eu vou dar o parecer que eu vejo aqui, que dá o sol para a luz do dia, né? É bastante avançado o conhecimento e a ordenança, porque a ordenança da lua e das estrelas para a luz da noite. Ordenanças, nós não temos, assim, aquele, como é que eu vou me expressar? Querer que uma pessoa faça assim o assado, ordenanças, é isso. E as ordenanças da lua e da lua e das estrelas para a luz da noite. Ordenanças, pelo que diz aqui, né, mas faz parte. Faz, porque a pessoa não consegue passar por uma pessoa. Ela está naquele grau, entende aquilo ali de uma maneira e acontece, às vezes ela está num grau de conhecimento para ela entender o que foi bom para ela, onde ela está, e é difícil de sair dali. É muito difícil. Eu até já estudei bastante sobre isso aí também, como é que pode ser, né? Porque falando, assim, eu estou fazendo esses vídeos aqui para ver o que acontece. Porque tem tanta gente que fala sobre a Bíblia, mas só fala ali assim, mas não tem conhecimento nem assim. Eu não estou criticando que a pessoa não deva ler a Bíblia. Se ela gosta, lê tudo que isso vai fazer diferença. Né? Observa também, não é só ler e depois não observar bem e não praticar, né? O que ela entendeu que está ali. Mesmo não sendo
vamos dizer assim, correto, né? Mas que ela entendeu de uma maneira ali, e se ela é uma pessoa de bom senso, porque a Bíblia, o que eu já observei, assim, tem várias histórias que já fiquei, aí a pessoa meio que não entende direito, lê umas partes só da Bíblia, aí entende de uma outra maneira e aquilo ali, às vezes, ela pode... por isso que interessante é estudar, pesquisar profundamente para ver realmente o sentido do dizer. Né? Vamos ver esse outro aqui. Continua aqui ainda. Continua. Não, aqui já é o Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Se está faltando uns aqui no meio, como eu já falei, é porque não tem referência, né? Então não consegui estudar todos os versículos, porque não tem referência, daí fica difícil. Mas assim, fazendo assim, a pessoa tem uma boa noção sobre o que está, E aí, então lá diz assim, em Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Viu? Aqui dá uma impressão, né? Aqui está dizendo, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então diz aqui no versículo em Eclesiastes 7, 29, capítulo 7, versículo 29. Diz assim, vede isto tão somente, achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Olha só. E aqui tem mais dizer aqui sobre isso. E vós, em Efésios 4, 24, capítulo 4, versículo 24, ela diz assim, e vós revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa semelhança aqui que fala aqui assim, isso requer verdadeira justiça. Isso não é assim. Então, por isso que, como eu estou dizendo, e como Jesus também, que ele veio e deu as dicas, né? Isso eu estou passando, assim. Porque isso aqui, ó, já pulou, está lá e os dois que eu vejo aqui já pulou para o Novo Testamento, explicando aqui o significado daquilo ali. Olha só, e tem mais dois aqui, todos eles do Novo Testamento. Por que eu vejo? Porque é mais aperfeiçoado. Tá, aqui então, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, parar de imaginar.
Se tudo que eu já li aqui assim, isso é só um princípio, porque a Bíblia é grossa, assim, tem ali que não deixa dúvida que isso aqui foi assim que aconteceu. Ó, e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em Colossenses 3, esse outro aqui diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, diz assim: o varão, pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Aqui, sobre esse dizer, também como diz o ditado, tem bastante café no bule. Sobre esse dito aqui, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu ficava assim, mas por que será que a Bíblia a gente vê que a Bíblia cita pouco, assim, a mulher, assim, como se fosse assim, dá uma impressão que a mulher não tem muito valor, assim, nesse sentido, né? Que eu achava assim, pô, mas como é que pode ser isso? Se diz que as pessoas são todas iguais, homem e mulher, e como é que fala às vezes a mulher assim, como se não. Então se cria também várias interpretações que não são corretas, pelo que eu vejo assim, sobre a mulher. Eu, na época, quando eu comecei a estudar a Bíblia, meus pais, a mãe, o pai era numa igreja, assim, e desde a primeira igreja, e depois a gente saiu, eles também saíram dessa e foram para uma outra. Essa outra também sempre esse negócio de cabelo comprido. O homem não deveria usar, não, né? A Bíblia fala de uma maneira assim que eles interpretam bem. O homem não pode usar cabelo comprido e a mulher sim e tal, da maneira que fala ali assim. E a mãe, e eu comecei por ali, por esse versículo lá que fala sobre essa questão, né? Olha que foi complicado para mim descobrir realmente por que falava ali assim que a mulher e o homem é indecente, cabelo comprido, e para a mulher é uma honra. Eu não me lembro bem como é que fala lá, mas é mais ou menos por aí. Na época, quando eu comecei, né? Então, eu comecei a verificar a Bíblia ali, os recursos que tinha, e nada descobri assim, realmente o que podia ser aquilo ali. O dicionário também. O dicionário ajuda bastante, mas tem certo dito assim que não é claro também. E nesse caso do cabelo, se eu tivesse pegado a palavra cabeludo, no caso eu tinha entendido de repente melhor antes, mas eu só olhava num lugar onde falava cabelo. Aí foi difícil, não conseguia desvendar aquilo ali. Aí eu dei por. Eu me lembrei assim, isso deve ser assim mesmo, então, porque eu não consegui achar uma explicação sobre esse versículo, sobre esse negócio do cabelo. Deixei para lá, né? Não esquentei a cabeça. Aí um certo dia eu estava lendo a Bíblia lá no Velho Testamento, aí da maneira que falava ali, não estou lembrado, nem o versículo mais eu não me lembro, mas eu me lembro bem que me chamou a atenção ali da maneira que estava falando ali, era um entendimento que a pessoa estava praticando ali que não era o correto, era problema, né?
Aí eu fui verificar para ver aonde explicava aquele dizer ali, como é que podia entender melhor aquele dizer ali, né? Não é que caiu, eu nunca imaginava que fosse ali. Não é que caiu ali no lugar onde falava sobre o cabelo comprido da mulher e sobre o cabelo comprido do homem. Aí foi um espanto para mim, assim, na hora, assim, eu disse, mas o que quer dizer? Aqui tá falando em cabelo, lá a gente não fala nada, não falava nada em cabelo. Aí eu disse, como é que pode ser isso? Mas eu me tranquilizei, eu disse, não, mas agora eu vou descobrir como é que pode ser isso aqui. Se aqui no Velho Testamento está dizendo que é um problema, não é bom, como é que... Aí juntou tudo ali assim, não é que aí a história é longa. Para me explicar isso aí, para uma pessoa que tem pouco conhecimento da Bíblia, acho que não vai, assim, não vai adiantar muito assim eu falar assim na hora, porque ela acho que não vai aceitar, ou sei lá, mas eu vou buscar essas partes, tudo onde eu posso provar na Bíblia assim que tem a ver, tem ligação sobre a mulher, por exemplo. Porque eu vou dar só uma dica aqui que eu entendi sobre, depois que eu peguei essa passagem da Bíblia. Biblicamente falando, mulher é uma pessoa. É uma pessoa. Biblicamente falando. E aí então ficou mais fácil de eu entender aquilo ali sobre pessoa com pouco, vamos dizer assim, que está fazendo coisas erradas. É uma pessoa considerada mulher. Entende? Então, no caso, se a gente pegava, depois que eu peguei a parte do cabeludo, dá bem para ver que a parte cabeluda, muitos ditos assim, às vezes tem dito assim, lá a coisa lá é cabeludo, vamos dizer assim. Tem essa palavra assim, quando a coisa não está bonita, ou está assim, com confusão, né? Então se usa assim essa expressão cabeludo. Então, aí que começou a clarear comecei a entender ali aquele versículo. Porque ali está dizendo mulher, para ela é uma honra ter cabelo comprido. O que acontece assim, vou resumir assim acontece, mulher, como eu disse, é uma pessoa que às vezes ela está contente fazendo coisa errada. Entende? E para o homem, no caso, biblicamente falando, o homem é uma pessoa também, pode ser homem, pode ser mulher, é uma pessoa. Quando ela é de bom senso, quando ela tem assim aquele conhecimento já avançado na prática do bem, ela automaticamente ela quer fazer o bem, então para ela é uma desonra, entende? Assim que a Bíblia está se referindo lá sobre o cabelo comprido, para o homem é uma desonra e para a mulher é uma honra, entende? Então ali depois dessa descoberta que eu vi sobre essa passagem da Bíblia, me adiantou bastante para entender outros ditos sobre a Bíblia. Então, quando a gente descobre uma passagem dessa difícil de entender, facilita mais depois em outros pontos que a gente, às vezes, olhando assim, lendo, fica difícil, mas a gente já se lembra da outra passagem da Bíblia. Olha, mas por isso que depois que eu descobri, olha, essa passagem lá tem a ver com, né? E aí facilita bastante. Eu resumi aqui, sim, essa história do coisa, assim, que eu não me lembro, mas e
Um dia, nos próximos vídeos, de repente eu falo mais sobre essa questão. Vamos ver mais aqui, nós estávamos no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? Então agora nós vamos para o Gênesis, capítulo 1, 29. E disse Deus: Eis que vós tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-a para mantimento. Aqui tem bastante a dizer sobre esse versículo aqui, mas tudo serve, tudo, né? E disse Deus: Eis que vós tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servo-a para mantimento. Então eu vou ler isso aqui meio corrido assim. Aí diz assim em Gênesis, continua lá em Gênesis, o versículo lá para dar uma referência. Esse versículo aqui se refere a... Eu vou resumir aqui. Aí um outro dia eu continuo talvez nesse... Vamos ver o que tem mais para frente aqui. Eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo esses aqui. Aí então eu vou marcar aqui, vou fazer um outro vídeo na continuação desse estudo aqui. Aí eu vou fazer um estudo na continuação depois do outro. Então, até mais.